Graças e paz, irmãos, amém? Aprove de Deus nos colocar para estar ministrando a palavra dele, né? Confesso para os irmãos que seria, irmão, numa quarta-feira, né? O pastor Abel entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou: Bruno, você pode trazer a palavra de Deus? Eu, sim, senhor, pastor, posso? Aí depois o bispo me ligou. Só que esse número do bispo eu salvei da última vez que o bispo me ligou, porque não estava salvo. Aí o bispo falou: é mistério. Aí dessa vez eu salvei. Aí eu vi o bispo me ligando, eu falei: será que aconteceu alguma coisa? Aí, irmão Bruno, quero te pedir desculpa, né? Nem precisava, né, irmão? Ele é meu líder, ele não precisa me pedir desculpa. Aí, quero te pedir desculpa porque eu não posso... Você não poderá pregar na quarta-feira, porque eu chamei uma irmã que veio de São Paulo. Quem esteve aqui quarta-feira viu, né? A irmã missionária Vanessa. E eu falei: bom, bispo, a gente pode ver uma outra quarta. Ele: mas a campanha vai até início de fevereiro, mais ou menos. A gente pode marcar para um domingo. Sem ser esse domingo agora, que já comuniquei ao pastor, o próximo. Aí eu falei: Senhor, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? E a prova de estar aqui domingo, ministrando a palavra do Senhor, né? A gente sabe que domingo nós estamos aí, né? Na internet. Eu vou orar também pela minha nora, Suzete. A minha nora, fazer um franguinho parmegiana, eu gosto muito, irmão. Gosto muito. Minha esposa sabe, eu gosto muito de frango. Amém? Irmão, Deus incomodou no meu coração de trazer uma palavra. Eu vim a semana falando com Deus, pedindo a Deus confirmação, né? E na escola dominical de hoje de manhã, Deus usando o pastor Eusébio, aí Deus confirmou no meu coração a palavra que ele queria trazer, né? Ele falou de Daniel, né? O que eu quero trazer hoje para nós, irmãos, é questão sobre a nossa identidade com Deus. Porque no momento, irmão, que nós aceitamos Jesus, a nossa identidade, irmão, ela é trocada no mundo espiritual. Outrora, quando eu estava lá, não conhecia Jesus, eu andava com uma identidade. Agora, irmão, que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu não posso mais andar com aquela identidade que eu andava. Isso no mundo espiritual, irmão. Eu não quero que você compare, não coloque em sua cabeça a identidade que nós usamos. Que nós vamos lá no Detran, tiramos a identidade. Eu estou falando da identidade espiritual. Quando Deus olha lá do alto para você, o que ele vê? Qual é a identidade que você tem mostrado para Deus? O que ele tem falado de você? Porque a identidade que Paulo tinha, irmão, ela era conhecida até lá no inferno. Sei muito bem quem é Paulo e a quem ele serve. Agora vocês, não sei quem são. Quando aqueles homens foram lá expulsar o demônio. Eu falei: Senhor, eu quero que minha identidade chegue nesse nível. Eu quero que as pessoas, irmão, vejam Cristo em mim. Porque quando Deus, irmão, aqui foi falado sobre o espelho, muitas pessoas não querem se deparar em frente a um espelho. Porque o espelho, irmão, ele te confronta. É mais fácil olhar pela janela. Porque pela janela eu estou vendo a vida do irmão. Agora, quando eu olho no espelho, eu defronto comigo mesmo. Porque a palavra de Deus fala que quando nós olhamos no espelho espiritual, o que tem que ser mostrado lá é a imagem de Cristo em nós. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, irmão, nós temos que hoje em dia nós temos que estar preocupados com a identidade espiritual que eu e você estamos com Deus. Amém? Então a identidade, irmão, é um conjunto de características próprias e exclusivas
com quais pode diferenciar pessoas. Então, irmão, não adianta, eu não sou igual ao pastor Diego, eu não sou igual à pastora Sandra, eu não sou igual à irmã Maria do Carmo. Cada um, irmão, tem uma sua identidade com Deus. No entanto, que cada um tem a sua digital. Então você, irmão, precisa trabalhar nessa identidade que você tem que ter com Jesus. E aqui no texto de Daniel ele vai mostrar, irmão, que tentaram mudar a identidade dele. Tentaram mudar a identidade dos amigos dele, dos companheiros deles, que foram sitiadas lá a cidade de Judá, e eles foram levados para a Babilônia. Você pode abrir lá em Daniel, capítulo 1. Vamos ler até de 1 ao 3. Aleluia. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou as mãos a Joaquim, o rei de Judá, e uma parte aos vasos da casa de Deus, e ele o levou para as terras de Siná, para a casa de seus deuses, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe algum dos seus filhos de Israel, e da linhagem real dos nobres. Amém? Então, irmãos, aí diz assim, versículo 4: mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então, irmão, o rei, ele não queria qualquer um. Vamos pegar esse aí, vamos levar. Não, ele queria jovens instruídos, jovens inteligentes. E acabou que foi levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias para a Babilônia. E eu e você, nós sabemos que quando eles chegam ali, primeiramente que é colocado ali na frente deles são os manjares do rei. Aqueles manjares, irmão, que aos nossos olhos carnais, vamos colocar hoje numa mesa bonita, né? Quando você vai num buffet, quando você paga um buffet, né? Aí você vai lá naquele buffet, tem aquela comida japonesa, tem aquela carnezinha, né? Tem aquela feijoada. Irmão, aquilo ali, vamos imaginar no dia de hoje. Estava posto ali o melhor suco, o melhor refrigerante. E foi colocado aquilo ali, irmão, para eles poderem experimentar das iguarias do rei. Só, irmão, que eles sabiam, o Espírito Santo de Deus, o Senhor, colocou no coração deles para eles não se contaminar. Porque aquilo ali não era da parte de Deus. Aquilo ali eram oferecidos aos outros deuses. Aleluia. E lá no versículo 5: e o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim que fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Aí no 6, entre eles se achavam os filhos de Judá, né, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outro nome. A Daniel botou de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. No momento que eles chegaram ali, queriam mudar a identidade deles. Nós não pode vir com esses nomes de lá, não. O nome da terra de Jerusalém não pode vir com esse nome. Aqui eles vão se chamar Beltesazar, Ananias, Misael e Zacarias, irmão. Então, Deus, o que eu quero dizer? Deus, irmão,
colocou no coração deles para eles não se contaminar com aquilo ali. Para que as identidades deles, irmão, não fossem trocadas. Né? O nome foi trocado, o nome estava sendo trocado. Mas e o que eles tinham com Deus? O que eles tinham com Deus? A intimidade que eles tinham com Deus. Aquilo ali, se eles provassem daquele manjar, aquilo ali ia ser quebrado, irmão. E muitas vezes, Deus colocou no meu coração que muitas vezes, irmão, nós, pessoas chegam em ambientes e por causa do ambiente que se encontra, troca de identidade. Eles podiam muito bem, irmão. Mas Deus não é comigo, porque Deus permitiu que eu fosse para a Babilônia. Deus permitiu que a minha cidade fosse sitiada. Deus não está comigo. Poderia muito bem pensar dessa maneira, Daniel e seus amigos. Não podia? Senhor, está acontecendo isso no meu trabalho, está acontecendo isso na minha faculdade, está acontecendo aquilo. E eles estavam, irmão, num ambiente, naquele lugar, onde tudo que estava ali naquela Babilônia era contrário às vontades de Deus, aos princípios do Deus de Israel. Tudo ao contrário. Eles podiam muito bem mudar a identidade deles conforme o ambiente. Eu vou mudar. Depois eu volto. Ou se eu voltar, estou chateado. Deus permitiu que a minha cidade fosse sitiada e Deus permitiu que eu viesse para cá. Ainda vou ter que servir o rei daqui. Que situação humilhante que Deus está fazendo eu passar. Poderia pensar assim, irmão. Por que não? Né? Mas Deus tinha algo muito bom para a vida do Daniel e seus amigos. Amém? Mas para Deus, irmão, a identidade não muda, pois Ele conhece você e eu como ninguém, irmão. Está lá em Lucas, capítulo 12, no versículo 7, na parte A, que Deus fala que os nossos fios de cabelo, irmão, são todos contados. Isso traz a dimensão do quanto Deus te conhece. Hoje na escola dominical foi falado sobre intimidade com Deus, sobre você estar orando ao Senhor. Se eu não falo, se eu não converso com a pessoa, como é que eu vou conhecer? Né, irmão? E muitas vezes nós queremos orar a Deus deitado na cama. Como foi dito aqui, irmão, deixa para orar a Deus assim se você estiver doente. Não faz isso quando você estiver bom, não. Faz um sacrifício para Ele, ajoelha. Fica diante dos pés daquele que pode todas as coisas na sua vida. E Daniel, irmão, e seus amigos tinham uma intimidade com Deus muito grande. Muito grande. E a gente sabe muito bem disso, que lá na frente, a gente sabe muito bem o que Deus fez na vida de cada um deles. Glória a Deus, aleluia. Deus vai ser com você todo o tempo. Todo o tempo, irmão. Mas o dizer não para iguarias do rei, você e eu. Deus não vai pegar na sua mão para você negar a iguaria do rei, não. Ele é contigo, mas isso é uma decisão sua. Foi uma decisão de Jesus não querer aquilo que o inimigo foi oferecendo para ele. Jesus quis mostrar que como carne, isso aqui nós podemos dizer não. A palavra de Deus fala: resisti-vos, diabos, e ele fugirá de vós. Não prove as iguarias do rei, do inimigo. Não prove, irmão.
porque a consequência não é nada boa. E isso é decisão que Deus vai deixar você tomar. É uma decisão que você e eu temos que tomar diante de Deus. Daquela mesa ali está posta ali. Senhor, mas tem comida japonesa. Senhor, mas tem um franguinho parmegiana. Senhor, mas tem ali uma coxinha. Senhor, mas... Jesus, você que sabe. O que está dentro do seu coração? Se contaminar ou não se contaminar? O problema depois é a consequência. A consequência. É igual o pecado. Cada um tem um pecado, mas vem a consequência de cada pecado. Amém, irmão? Você e eu que devemos tomar a decisão, tá lá, né? Em Daniel 1, versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração, irmão. A palavra de Deus fala que tudo vem do nosso coração, primeiramente. Com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem com ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. O 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por que Deus deu? Porque Deus sabia quem Daniel era. Deus sabe a identidade que Daniel e seus amigos carregam no mundo espiritual. Eu chegar ali e apresentar a minha identidade porque eu sou um juiz, é uma coisa, irmão. Eu chegar e apresentar minha identidade no mundo espiritual é outra. Aqui tudo fica. O nível de identidade que eu e você temos que apresentar no mundo espiritual é a identidade que eu falei. A identidade que o Paulo tinha no mundo espiritual. Quando ele chegou naquele lugar, ele soube logo que aquela menina lá estava com espírito de adivinhação. Que aquilo ali não vinha de Deus. Aquilo não vinha de Deus. Ele só chegou e Deus falou. Sabe por quê, irmão? Quando nós temos uma intimidade grande com Deus, quando você chega no ambiente, Deus fala, prepara a sua identidade aí, meu filho. Sua identidade espiritual, prepara. Porque esse ambiente aqui está carregado. E aonde você, meu irmão, aonde você está, seja no trem, seja no seu banheiro, tomando banho, seja você ali no seu trabalho, irmão, quando você tem uma intimidade grande com Deus, quando a sua identidade é reconhecida perante Deus e ao mundo espiritual, Deus ele fala contigo toda hora, todo instante, todo tempo. O Espírito Santo de Deus fala contigo, irmão. Tem momentos que Deus fala contigo que você fala, Senhor, foi o Senhor mesmo? É por quê? Por que você fala assim? Porque você não está num ambiente que você separou para falar com Ele assim. Vamos colocar, tipo num quarto. Mas a intimidade sua com Deus está tremenda. Que Deus está falando contigo até você pegando o trem para ir trabalhar. Pelo menos da minha casa até Santíssimo, se eu for andando para a estação de trem, dá mais ou menos uns 2 quilômetros. Aí você está caminhando ali, está falando com Deus e Deus está palestrando contigo naquela caminhada, irmão. Isso que é intimidade com Deus. Não importa onde você esteja, Deus vai falar com você. Porque a intimidade que você tem com Ele é muito grande. A identidade que você carrega com Deus, Ele não há dúvidas. Amém? E o versículo de número 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel. Antes de ler isso aqui, irmão, só quero dizer uma coisa para você. Aquele que vai te oferecer o manjar, ele não vai desistir de primeiro. Aqui, o chefe dos eunucos se fez de coitadinho. Ah, Bruno, mas o rei com certeza ia decepar a cabeça dele.
Sim, irmão, concordo. Mas aqui, irmão, ele estava se fazendo de coitado. Ah, vai cortar a minha cabeça. Se vocês não chegarem aqui, o semblante de vocês estiverem diferente daqueles que estão comendo a iguaria do rei. Aí você acha que o inimigo vai desistir de primeira? E eu orei aqui, o inimigo saiu. Irmão, pode esperar que ele vai voltar com outras estratégias. Fala para mim, ele tentou Jesus uma vez só? Ele tentou Jesus uma vez só, Jesus falou com ele assim, deu um sarrafo nele, ele foi embora? Não, ele foi lá tentar Jesus de novo. Ele não vai desistir, irmão, de primeira. Bota uma coisa na sua cabeça. Porque ele podia muito bem, não, então tá bom, se você quer legume, eu vou te dar legume. Aí, se semblante de vocês estiverem diferente daqueles que provam a iguaria do rei, aí eu tiro lá, como diz hoje em dia, lavo minhas mãos. Mas ele não fez isso. Ele queria que o coração de Daniel ficasse triste ali e ficar, meu Deus, ele pode perder a cabeça. Sabe por quê, irmão? Daniel, ele sabia no Deus que ele servia. Ele sabia no Deus, irmão, que tirou ele lá da cidade de Jerusalém quando foi sitiada e levou ele. Em vez de Daniel estar reclamando, eu vou lá para a Babilônia, eu vou servir um rei, que humilhação. Sabe o que Daniel falou? É o que eu falo, quando está cheio de espírito, quando você está com a sua identidade ali, com o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eles não me mataram, eu estou com vida. E a tua palavra diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, esse lugar, ele vai ser transformado, esse lugar vai ser abençoado. É isso que Daniel, creio eu, irmão, não fala isso na Bíblia, que Daniel pensou, irmão, dessa maneira. Ele agradeceu a Deus por ele ter chegado na Babilônia com vida. Ele e os seus companheiros, não podia muito bem matar eles ali também? E mata eles aí, mata todo mundo aí. Não quero ninguém. Mas não. Eles foram levados para lá. E através da vida deles, Deus começou a trabalhar naquele lugar. E o nome de Deus, irmão, o nome do Senhor começou a ser glorificado naquele lugar por causa da vida deles. Quando eu estou com a intimidade grande com Deus, pessoas chegam perto de mim e falam, irmão, não sei porquê, mas eu vejo Deus em você, meu irmão. Ou quando você chega num lugar do nada, e a pessoa fala, irmão, desculpa perguntar, mas você é cristão, né? Sou sim. Se quando nós estamos num ambiente, irmão, onde as pessoas não conhecem a gente, e nós chegamos ali, passamos um tempo ali, vamos botar que nós entramos numa empresa agora, as pessoas não nos conhecem, você fica ali 1 ano, 2 anos, e a pessoa nunca chegou para você e falou, pô, você serve a Deus, né? Você serve a Jesus. Alguma coisa tá, irmão, tá errado. Nós temos que olhar para dentro do nosso eu e falar assim, tem alguma coisa de errado. Não, então a minha intimidade com o Senhor não está legal, não está boa. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque a intimidade de Daniel e os seus amigos eram tão grandes que eles se preocuparam até em mudar o nome deles. Queriam mudar o estilo deles. Amém? Então, irmão, o inimigo, ele é astuto. Como eu disse, ele não vai desistir de primeira. Mas eu e você, nós temos que confiar em Deus. Amém? Aí lá no capítulo 1, versículo 14, ele conveio nisto, e o experimentou durante 10 dias, né? E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei.
Então aqui, irmão, ele falou que não ia comer, não ia se contaminar. Então o eunuco, ele teve que conceder aquilo que o Daniel quis. E durante 10 dias foi colocado em teste. Daniel, coloca aí 10 dias aí. Se a gente não tiver melhor do que aqueles que comem a iguaria do rei, faça aquilo que for aprove. Aí eu te pergunto, irmão, será que fisicamente eles estavam mesmo mais gordinhos, mais corados? Poderia. Porque Deus é Deus. Ele faz. Só que, irmão, também posso levar para o mundo espiritual. Deus deve ter colocado aquela visão naqueles homens ali e eles viram Daniel tudo gordinho. Os amigos deles tudo coradinho, tudo lindo. Nossa, nunca vi. Tem alguma coisa estranha, eles estão mais bonitos, estão mais corados. É isso, irmão, que Deus quer fazer com você. Eu e você espiritualmente nós temos que estar assim, gordinho, coradinho, né? Você está bem alimentado espiritualmente. Assim que Deus tem que te ver lá do alto. Meu filho está gordinho, meu filho está coradinho. Isso, meu filho, continua me buscando, continua fazendo. Deus não pode, irmão, olhar para mim, para você espiritualmente, a gente está todo magro, todo raquíticozinho. Falta de intimidade com Deus, irmão. Falta de busca com Jesus. Falta de perguntar a Deus, o que eu faço aqui para me engordar espiritualmente? Jesus, vem, intimidade comigo, vem, palavra, vem estar em intimidade comigo. Porque, irmão, uma das maiores bênçãos que Jesus fez, também, né, naquela cruz do Calvário, foi aquele véu, irmão, ter rasgado do alto a baixo. E eu e você ter a permissão de entrar no Santo dos Santos e falar com Ele, irmão. Nós não precisamos mais de mediador. Deus chegar para o pastor José Carlos, que é sacerdote, ó, pastor, leva aí que eu fiz isso, fiz aquilo outro. Então, precisamos sacrificar uns animais aqui, leva lá para Deus lá minhas petições. Não precisa mais, irmão. Deus, ele não deixou Santo dos Santos só para pastor. Depois que Jesus morreu, não deixou só para diácono, não deixou para presbítero. Qualquer um que confesse que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, você tem acesso ao Santo dos Santos. Para ter intimidade com Ele, irmão. Para poder colocar tudo aquilo que você tem cheio o seu coração. E você chora na presença do Senhor e você fala, Senhor é isso, Senhor é aquilo. E o Senhor fala mais, meu filho, fala mais que as tuas lágrimas estão recolhendo. Fala mais que a tua oração está chegando ao meu nariz como um incenso suave às minhas narinas. Daniel orava, Daniel buscava. Os amigos deles oravam, os amigos deles buscavam, irmão. Eles não trocaram a identidade deles só porque eles foram para a Babilônia, não. O ambiente que você olhava para o ambiente, creio eu, na época, que não via Deus em nenhum lugar. O Deus de Israel, tu não via naquele lugar, irmão. Quando aqueles meninos chegaram ali, jovens, com atitude, com intrepidez, que Jesus, que Deus, o Senhor de Israel, é o meu Deus. Aquele lugar ali, meu irmão, começou a mudar. Quando você chega no ambiente ali, que você tem intimidade com Deus, aquele ambiente tem que ser mudado, irmão. As pessoas têm que enxergar em você que você é um servo do Deus Altíssimo. Tem que enxergar em você que você é precioso para Deus, que você é valioso para Deus. Eu falo, irmão, quando a nossa intimidade está muito grande com Deus, quando nós chegamos em certos ambientes, alguma coisa tem que ser feita ali. Alguma coisa Jesus trabalha ali por causa da minha e da sua vida. Porque a palavra de Deus fala, nós estamos levando luz naquele lugar.
Amém? Glória a Deus. Então, irmão, eu só tenho uma coisa para dizer para você. O inimigo só vai tirar a mesa dele dali quando você negar e acredite. Não é de primeira, não. Quando ele tentar tudo que ele achar que você vai fazer você experimentar daquela iguaria. Aí depois ele vai embora. Mas pode crer, irmão, de primeira, dificilmente. Então lá em Daniel 1,16, desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o viu que deviam beber e lhe dava legume, irmão. Foi tirado a mesa de manjares do rei. E detalhe, não foi nem deles que tiraram, os próprios dispenseiros tirou. O inimigo ele vai recolher o que ele colocou diante de você, porque ele não teve êxito no que ele veio fazer contigo. Porque a tua intimidade, o teu propósito com Deus é diferente, irmão. É diferente. Mas isso só vai acontecer se eu e você, irmão, tivermos a capacidade de não aceitar a mesa do rei. É uma decisão particular que Jesus ele está ali para te dar força, mas que Jesus deixa você tomar. Jesus ele deixa você decidir. Porque Jesus não força ninguém a vir aqui na frente e aceitar ele como Cristo, Senhor e Salvador da vida dele. Jesus não chama ninguém lá no trabalho, no culto que tem lá no trabalho, para chegar lá e aceitar Jesus. Eu falo isso porque meu pai, irmão, é fruto de culto na empresa. Meu pai se converteu dentro da empresa dele. Meu pai é fruto de culto dentro da empresa. Quem sabe Deus não está te levando lá para você abrir um culto lá? Quem sabe Deus não vai começar a usar você para você ser usado naquele lugar, abrindo uma reuniãozinha, aí tá ali com 2 amigos, 3, aí aqueles 2 amigos, 3, fala com mais 2, ó, eu fiz uma reunião ali com o pastor José Carlos ali, eu vi que ele chega ali de manhã na empresa ali, 6 horas da manhã ele está lendo a Bíblia, fui lá perguntar de Deus, ele falou, algo aconteceu no meu coração, ele começou a conversar comigo, tirou meia hora do tempo dele, 20 minutinhos para falar comigo, tem uma reunião, daqui a pouco chegou, Zé Carlos, falei com outro ali, tem problema? Não, meu irmão, não tem problema. Daqui a pouco quando você vê, irmão, já tem 10, 15 ali, opa, então, Senhor, me dê estratégia para nós começarmos a abrir um culto aqui, Senhor, para o Senhor começar a fazer grandiosidade aqui no meio desses homens, no meio dessas pessoas aqui, dessas mulheres. Então, irmão, quem sabe Deus não quer fazer isso naquele lugar que você está. E muitas vezes você fala com Deus, Senhor, eu entrei aqui e muitas vezes eu não sou bem remunerado, né? Muitas vezes o patrão não olha para mim, né? Senhor, já tem 2 anos que eu não recebo uma promoção. Tu já perguntou para Deus se você foi para lá para receber promoção? Tu já perguntou para... Meu irmão, isso é consequência. Isso é consequência. Mas o propósito que Deus te levou até aquele lugar, você já perguntou para Deus se é para você receber uma promoção? Ou se é através da sua vida aquele lugar ali ser transformado? Começar um reboliço naquele lugar. Aí depois lá na frente, irmão, quando você começar a fazer primeiro a vontade de Deus, do nada cai uma promoção no teu colo. Do nada, o patrão diz que vai te pagar. Não, irmão, chamar lá, fulano, vem cá. Não sei por que não, mas eu estou vendo potencial em você e a empresa chegou à conclusão que nós queremos pagar uma faculdade para você. Acredita ou não acredita que Deus faz? Deus faz, irmão. Só que qual é o propósito
Pergunta para Deus, Senhor, o que eu vim fazer aqui? E muitas vezes nós entramos na empresa e queremos saber logo se... Ai, meu amigo, deixa eu te perguntar algo aqui. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Deixa eu te perguntar algo aqui. Ai, tu sabe quanto é que está ganhando aqui um auxiliar administrativo? E aí? Você chegou na empresa, você colocou a planta dos teus pés e falou assim, Jesus, faça aqui o seu propósito. Faça aqui o que o Senhor quer fazer neste lugar através da minha vida. Mas tem gente que já chega lá, irmão, quer saber quanto tempo demora para ganhar uma promoção. Se vai ser... Irmão, não. Isso é consequência. Eu duvido, irmão, se você entrar com o propósito de Deus de fazer a obra ali, se as coisas não vão vir na sua vida. Como eu disse aqui, até uma faculdade a empresa vai querer pagar. Um curso de inglês, um curso de francês, espanhol, mandarim. Irmão, Deus pode fazer. Só que nós temos que primeiro colocar o propósito de Deus na frente de tudo. E Daniel não estava preocupado que se queriam mudar a identidade dele, não, porque ele tinha convicção da identidade que ele tinha com Deus. Ele tinha convicção de quem era ele com Deus. Ele tinha convicção como ele era reconhecido no mundo espiritual. E ele sabia que com o agir dele como verdadeiro servo de Deus, Deus ia fazer maravilhas na vida dele e dos amigos dele naquele lugar. Amém? Agora, olha só o que eu acabei de falar. Agora Deus poderá conceber a mim e a você além do que pedimos. Daniel 1,17. Ora, esses 4 mancebos de Deus, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Eu acabei de falar, irmão. Eles primeiro não experimentaram da mesa do rei, fizeram a vontade do Senhor e Deus acrescentou mais ainda. Porque quando eles foram tirados lá da cidade de Jerusalém, eles já eram inteligentes. Já eram bem vistos, né? Fisicamente também. Né? E Deus deu ainda mais. Né? Deus deu entendimento de visão e sonho para Daniel. Deus foi além do que eles pensaram. E Deus quer ir além na sua vida. Além daquilo que você pensa. Deus tem coisas maiores para nós, irmão. Deus tem coisa grande para nós. Mas nós temos, irmão, que primeiro atentar para o propósito de Deus. Atentar para a nossa identidade espiritual com Deus. Como eu estou com Jesus. Como Deus está me reconhecendo. Como Deus está me vendo no mundo espiritual. Sem falar os inimigos, irmão. Como é que os inimigos estão me reconhecendo no mundo espiritual? Terminando, irmão. Outra coisa. Seja humilde. E reconheça que tudo que vem é Deus. Deus vai fazer tudo na sua vida. Mas reconheça que foi Deus, que foi Jesus. Dê toda a glória para Ele, porque Ele que é o merecedor de tudo. Porque Jesus, irmão, é que faz. Quando o homem pensa que ele é que fez, aí é a queda dele. Mas como constantemente, na sua intimidade com Deus, ali, falando com Deus, seja orando ajoelhado, seja caminhando para a estação de trem, seja no trem, intimidade grande, Senhor, que intimidade. Aí você glorifica, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que sou, tudo que o Senhor vai fazer, vem de Ti. É Ti, Senhor, toda a minha glória, tudo que a glória que eu tenho na minha vida é sua porque é o Senhor que me deu. Se hoje eu passei num concurso e eu sou um juiz, é o Senhor. Foi porque o Senhor permitiu. Foi porque o Senhor fez.
Aí você vê isso lá, irmão, em Daniel, né? No capítulo de número 2, né? Do 28 ao 30. Mas há um Deus nos céus ao qual revela segredo. E ele pôs-se saber ao rei Nabucodonosor que há do fim dos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos que há de ser depois disto. E aquele que pôs que revela os segredos e fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria. Olha a humildade de Daniel. De que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e entendesse os pensamentos do teu coração. A mim foi revelado. Quem revelou? Deus. Ele sabia, irmão, que o que ele tinha, a inteligência, a sabedoria, é do Papai do céu. O Papai do céu que concedeu. Amém? Outra coisa, irmão, que eu peço para vocês. Cultive a sua amizade. A amizade que Deus te deu. Verdadeiramente a amizade que Deus te deu. Ora a Deus pelas amizades que você tem. Que isso, irmão Bruno? Ora a Deus pela amizade que você tem. Jesus separou 12. E um o traiu. Se fosse para ter um monte, Jesus separava 50. Jesus separava 100. 1000. Ah, mas como é que Jesus ia olhar 1000? Jesus era Deus, irmão. Jesus, quando viveu em carne, é Deus. Ele podia muito bem olhar 12 e olhar 1000. Só, irmão, que ele separou aqueles seus ali, ó. Então, irmão, ora a Deus sobre as suas amizades. Ora a Deus e pede o Senhor pelas suas amizades. Porque, irmão, a amizade que Daniel tinha com Ananias, Misael e Azarias era uma amizade verdadeira. Uma amizade sincera perante eles e perante ao Deus de Israel. Porque lá em Daniel, versículo 17, Daniel 2:17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Porque a gente sabe muito bem que os sábios da Babilônia não foram capazes de interpretar e foram mortos. Então, Daniel, irmão, pegou os seus companheiros e falou, vamos orar. Olha o grau de amizade que Daniel tinha com eles. Porque muitas vezes, irmão, você está numa luta que muitas vezes você não consegue orar sozinho. Você precisa de ajuda. Só que para isso, você tem que falar com Deus sobre as suas amizades. Porque pode muito bem você falar com Deus daquilo que você está precisando ser algo um pouco íntimo e aquela pessoa acabar falando com outra pessoa que não era para ter dito, que não era para ter relatado. Então, peça a Deus, fala com Deus sobre a sua amizade. Seja aqui, seja no seu trabalho, cuidado. Mas eu quero chamar a atenção para a amizade daqueles garotos, daqueles jovens que Daniel tinha, irmão. Daniel confiou a vida deles na mão deles também. Porque no momento que eu chego aqui para a missionária Suzete, missionária Simone orar por mim, eu estou confiando a minha vida, o meu problema também na mão delas. Ah, mas não vai confiar em Deus, não? Claro que eu vou confiar em Deus, irmão, mas eu preciso de soldado comigo na batalha. Eu preciso de ajuda. Senão Jesus andava sozinho, irmão. Para que 12? Eu vou andar só, eu sou Deus, eu vou andar só. Jesus quis mostrar que nós precisamos de amizade. Não fique chateado, irmão, se o pastor Abel tem mais intimidade com o Gabriel.
Não fique, irmão. Não fique chateado se a missionária Suzete tem mais intimidade com a missionária Simone. Irmão, é algo que Deus colocou no coração das duas, que Deus colocou no coração dos dois. Porque no momento de aflição, o pastor Abel sabe que ele vai poder contar com Gabriel. Naquela luta espiritual que o pastor Abel está passando. Naquela luta espiritual que a irmã Suzete está passando, ela vai poder contar com a Simone. Eu tenho certeza que a Simone está dobrando o joelho lá na casa dela. Eu tenho certeza que a Simone tem colocado o meu nome nas orações dela, porque eu falei com ela. Porque o grau de amizade que eu tenho com a Simone vai além daqui. Vai além dessa terra. Vai além desse ambiente aqui. É transpassado, irmão. E é assim que tem que ser suas amizades. Se você tem, cultive. Cultive. E pede a Deus, para Deus te mostrar os seus verdadeiros amigos. Não se pasme se Deus mostrar a pessoa que você achou que era seu amigo e não é. É aquele amigo, irmão, vou falar no dia de hoje, uma gíria bem para você entender. Aquele teu amigo que é fechamento contigo. É fechado. Fechamento. Tudo que eu preciso para orar, ele ora comigo. E eu posso contar um pouco da minha intimidade para ele, que ele não vai contar para outro. Que ele não vai espalhar por aí, por mais absurdo que pareça. Você vai guardar aquilo ali contigo, porque ele é seu amigo. E a amizade está além disso aqui, além disso aqui. Além do mundo que nós vivemos aqui. Amém? Então, irmão, até aqui Deus me deu, né? Então, o que eu quero deixar para os irmãos, para você, irmãos, olhar, falar com Deus sobre a identidade no mundo espiritual que você tem levado. Fala com Deus as amizades que você tem, aquela que você está cultivando, aquela que você realmente tem. Ora mais a Deus, ora pela vida do seu irmão. Não aceite manjares do rei. Ele não vai desistir de primeira. Pede forças a Deus, porque, irmão, isso aqui, nossa, aqui, ó, é complicado. Se você não buscar Deus para que o Espírito mate a carne, é difícil. Seja que nós possamos ser igual Daniel, ser corajoso e não ter vergonha de chegar num lugar e dizer, eu sirvo ao Deus de Israel. Porque nós sabemos que Daniel foi jogado numa cova de leão e os leões não fizeram nada com ele. Que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha e o rei viu ali o quarto homem, que era o nosso Deus de Israel, guardando a vida deles. Porque eles não se contaminaram com o manjar do rei. E Deus pôde fazer o sobrenatural na vida deles. E aquele lugar foi transformado pela glória de Deus por causa da vida deles. Pede a Deus para transformar o ambiente por causa da sua vida. Porque a sua intimidade com Deus não tem preço. A intimidade com Deus é tremenda. Amém, irmão? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?